Hi everybody, how are you? Ok, hoje nós vamos ver o Simple Present, né? Ou Present Simple, também pode ser chamado assim, né? Que é o presente simples da gramática em inglês, ok? Espero que vocês se inscrevam aí no canal, né? Que compartilhem com alguns amigos, caso vocês gostem do vídeo também, vocês deem um like, tá bom? Vamos começar então a nossa aula? Então vamos lá. Simple Present. Então, o Simple Present ele é usado para descrever ações habituais e também para expressar verdades gerais ou universais, ok? Então, vamos ver, ó. They usually help at school. Então, eles normalmente ajudam na escola. The sun rises every day, né? Então, o sol se levanta todo dia, né? Ok? Tudo bem? Então, a verdade universal, né? Tá certo? Então, o que acontece? Se vocês pararem para pensar aí, o pessoal fica, verbo to be para cá, verbo to be para lá. Olha, nós não temos o verbo to be aí. Por que nós não temos? Porque o verbo to be, gente, ele significa única e exclusivamente o verbo ser e estar. Aqui nós não temos verbo ser e estar. Os outros verbos de ação e etc. estarão aqui no Simple Present, tá? Eles normalmente ajudam na escola, né? Então o verbo ajudar aí, eu não posso falar ajuda, sou ajuda, tá vendo? Não tem jeito, tá? Está ajuda. Não, eles ajudam na escola, ok? Tranquilo? Então vamos em frente. Qual que é a estrutura do Simple Present? Olha como é que é diferente, ó. Na forma afirmativa, muito importante guardar isso. Essa forma afirmativa é que bagunça a cabeça das pessoas, que as pessoas fazem as coisas erradas. Olha lá. Na forma afirmativa, com os sujeitos I, you, we e they, tá certo? Então nós vamos ter uma separação de pessoas ali, tá? Pessoas vão ser diferentes. I, you, we, they, eu vou ter o verbo na forma básica, tá? O verbo normal, tá ok? Só tirar aquele to, né? Quando ele estiver no infinitivo, o verbo normal, tá? Não tem transformação nenhuma, mas um complemento qualquer. I work on weekdays. Eu trabalho nos dias de semana, tá bom? We watch TV at night. Nós assistimos TV à noite, né? Regular. Então, da noite a gente assiste TV, né? Todo dia de semana eu trabalho. Então, é uma ação permanente, né? É uma ação regular, corriqueira, tá ok? Então, eu tenho ali o sujeito, o verbo não tem transformação nenhuma. Agora, quando a gente usar os sujeitos he, she e it, terceira pessoa do singular, ele para pessoas do sexo masculino, ela para pessoas do sexo feminino e ele e ela para coisas e animais, tá? With, eu vou ter uma transformação no verbo. O verbo que estava na forma básica, ele vai ter um acréscimo de um S, de um ES ou de um IES. Tá? Daqui a pouco nós vamos ver como é que são esses acréscimos, tá bom? E depois um complemento. Então olha lá, she works a lot every day. Então ela trabalha muito todo dia, tá certo? Então esse Szinho não é um plural, tá certo? Em inglês, no presente simples, né? O S ele é para a terceira pessoa, tá bom? Então para o singular que eu coloco o S. No plural eu não ponho S no verbo, tá bom? Então she works a lot every day. Por que tem esse works, esse Szinho aí? Porque usa o sujeito she. He sleeps late. Ele dorme tarde. Então esse Szinho aí está falando que é o quê? Que é por causa do he está ali como sujeito. Tá bom? Lembrando, recapitulando, essa regrinha do S, de acrescentar o S, ES ou IES, só acontece na forma afirmativa. Negativa e interrogativa, não usamos essas regras. Ok? Vamos em frente. Rules. Vamos ver então o que são essas regrinhas, né? Essas regrinhas aqui que vamos usar na forma afirmativa com o he, she, it. Tá bom? Então vamos lá. Primeira, number one. Os verbos terminados em SS, SH, CH, X, Z e O
recebem ES na terceira pessoa do singular he, she, it. Então, quando for forma afirmativa, tiver o sujeito he, she, it, tá? Eu vou acrescentar o ES quando terminar com uma dessas letrinhas ali, tá? Ok? Então, eu falaria, por exemplo, I, you, we, they, pass. He, she, it, passes. I, you, we, they, wash. He, she, it, washes. I, you, we, they, teach. He, she, it, teaches. I, you, we, they, fix. He, she, it, fixes. I, you, we, they, buzz. He, she, it, buzzes. I, you, we, they, go. He, she, it, goes. Tudo bem por enquanto? Vamos lá, mais uma regra. To. Verbos terminados em Y. Vamos ver o que acontece com eles. A. Se o verbo terminar em Y, ele for precedido de vogal, basta acrescentar S. Então, tem lá, ó, I, you, we, they, play. He, she, it, plays. Porque ali, ó, antes do Y tem uma vogal. O A é vogal. Se é vogal, eu ponho o S. Tá bom? B. Se o verbo terminar em Y for precedido de consoante, tá? Eu vou retirar o Y e acrescentar IES. Então, vamos ver lá, study, né? Eu tenho o Y, antes do Y eu tenho o D. O D é uma consoante. Se tem uma consoante antes do Y, eu tiro o Y e acrescento IES. Study, studies. Então, eu falaria, I, you, we, they study. He, she, it studies. Beleza? 3. Regra geral, gente. Então, se não entrou em nenhuma daquelas regras anteriores, eu vou simplesmente acrescentar S. Olha lá, o verbo principal no infinitivo sem o to recebe S na terceira pessoa do singular, na forma afirmativa. Guardem isso. Sandra lives in Bahia. A Sandra mora na Bahia, né? Sandra é she, né? She tem que colocar o Szinho, né? Lives. Por quê? Não é terminada em Y, não é terminada em S, SS, CH, X, Z e O. Ok? Então, acrescenta S. Regra geral. Tá bom? Nós vamos ter mais uma particularidade aqui, ó. O verbo to have, que é o verbo ter, na terceira pessoa do singular, transforma-se em has. Ok? Has. Então, I have many friends. Eu tenho muitos amigos. Com I, you e they, usa have. Com he, she, it, has. He has many friends. Ele tem muitos amigos. Tranquilo? As regras são só essas, são bem fáceis. Vamos em frente, então? Vamos ver mais estrutura gramatical, tá? Outra estrutura gramatical, então, é a negative form, que é a forma negativa. Com I, you, we, they, eu vou ter o auxiliar da negativa don't. Tá, ok? Vamos descobrir o que é isso. Depois o verbo vai vir na forma básica, mais o complemento. Então eu falaria, por exemplo, I don't work on weekdays. Eu não trabalho nos dias de semana. We don't watch TV at night. Nós não assistimos TV à noite, tá? Então, o que significa esse negócio que eu estou falando aqui de auxiliar? O que é isso? O que auxilia ajuda, não é, gente? Então, olha lá, ó, o don't está me mostrando, me auxiliando, né? Me ajudando a entender que é uma negativa, que eu estou dizendo não, e que aquele verbo ali, na forma básica, vai estar no presente, tá? Então, ele está mostrando para mim que é não e que o verbo está no presente, tá bom? Vamos ver com he, she, it. Ó, tem uma mudancinha, tá? Com he, she, it, né? A gente vai usar o auxiliar doesn't, tá? Cuidado para não escrever com azinho ali e pensar que a pronúncia é igual à escrita, não é, né? Doesn't é a pronúncia, tá? Não tem um azinho depois do S, não, só na hora de falar. Doesn't, mais verbo na forma básica, mais complemento. Então, prestem atenção que o verbo, ele volta para a forma básica. Aqueles S, ES e ES, eles são, como eu disse, somente na forma afirmativa. Só são usados lá na afirmativa. Na negativa,
o verbo volta à forma básica. Ah, mas o que é esse doesn't? Ele também é um auxiliar, está me auxiliando, me ajudando a entender que é uma negativa, que é não, que o sujeito vai ser he, she ou it, e que aquele verbo ali vai estar no presente. Exemplo, she doesn't work a lot every day. Ela não trabalha muito todo dia. He doesn't sleep late. Ele não trabalha tarde. Tá ok? Vamos em frente. Interrogative form. Então, vamos continuar com os auxiliares, tá bom? Então, se vocês notarem ali, eu tenho do. O do é o auxiliar da interrogativa, tá certo? Com essas pessoas I, you, we e they, né? Mostrando que esse verbo aqui na forma básica vai estar no presente, tá ok? Então, quando eu falo do you work on weekdays, você trabalha nos dias de semana, ok? Do we watch TV at night? Nós assistimos TV à noite, tá ok? E o does? O does também é o auxiliar da interrogativa, mostrando que é uma interrogativa, tá? Que esse verbo aqui na forma básica vai estar no presente, que esse verbo também não tem regrinha nele, não tem S, não tem ES, não tem IES, tá? Verbo na forma básica, tá ok? E que estaremos usando essas pessoas aqui, o he, o she e o it, tá? Então, exemplo, does she work a lot every day? Então, ela trabalha muito todo dia. Does he sleep late? Ele dorme tarde. Então, esses auxiliares aqui, né, por causa do sujeito she, mostrando que o verbo está no presente, sem mudança, tá? E quem pergunta responde, né? Como é que seriam as respostas curtas, short answers? Quando eu tenho yes, sujeito I, you, we, they, eu uso o auxiliar do, igual nós vimos ali. No, com os sujeitos I, you, we, they, eu uso o auxiliar don't, que é o da negativa. Com he, she, it, eu uso yes. He, she, it, auxiliar does. No, he, she, it, auxiliar doesn't. Tranquilo? Alguma dúvida? Vamos em frente. Então, o Simple Present, ele é comumente acompanhado de quê? Vamos ver aqui, então, ó. One, advérbios de frequência. Então, vamos ver esses advérbios de frequência aqui, ó. Always, sempre. Often ou often, né? Com frequência. Frequently, frequentemente. Usually, normalmente ou usualmente. Sometimes, às vezes. Never, nunca. Rarely, raramente. E seldom, também raramente. Tá? Exemplo, Márcia always goes to England. A Márcia sempre vai para a Inglaterra. Então, ó, sempre está indo para a Inglaterra. Tá certo? O que a gente vê também? Ó, tem um lugar certinho para a gente poder colocar esse advérbio de frequência, tá, gente? Já aprendendo aqui, ó. Então, esses advérbios de frequência aqui, ó, normalmente eles são colocados depois do sujeito. Se tiver isso no presente simples, tá? Se eu tiver um verbo to be, tá? Ele vai ser depois do verbo to be, tá? Por exemplo, Marcia is always a teacher, sei lá, tá? Então, eu vou colocar depois do to be. Mas no caso aqui do simple present, ele vem depois do sujeito. Nós temos aqui umas exceçõezinhas, né? O sometimes ele pode vir antes, o usually também, tá? Vamos colocar como regra, para não ficar muito bagunçado na nossa cabeça, que ele vem depois do sujeito. Você nunca vai errar, tá bom? To. Locuções adverbiais de tempo, né? Então, vamos ver essas locuções adverbiais de tempo aí. Então, eu posso falar assim, ó, on Sundays, on Mondays, etc. Posso falar every day, every year, every month, etc. Posso também usar once, que significa uma vez, twice, duas vezes, three times, four times, etc. Né? Do 3 em diante eu uso times, tá bom? Aí eu posso falar once a year, uma vez por ano, né? Twice a week, né? 2 vezes por semana, né? 3 times a month, né? Por mês e assim por diante.
Tá bom? Exemplo. I go shopping every month. Eu vou às compras todo mês. Gente, tomar muito cuidado com isso. Essa palavrinha shopping significa compras, fazer compras, alguma coisa nesse sentido, tá? Então existe o verbo to shop, né, que é fazer compras, né? Esse shopping aí é fazer compras, e as compras, tá bom? O que acontece? A gente está muito acostumado com essa palavra shopping center, né? E a gente fala shopping para aqui e para lá em português. E acha que em inglês é a mesma coisa. Não é. A palavra shopping center, né? Ou eu posso usar a palavra mall, M-A-L-L, né? M-A-L-L, mall, tá? Quando eu quero me referir a um centro de compras, tá? Um shopping center, tá? Então tem que ter aquela palavrinha shopping center, ou então mall, tá bom? Cuidado com isso. Aqui não, porque senão a gente vai confundir com essa palavra compras, tá bom? Ok? Vamos em frente. Exercises. Vamos ver os exercícios para a gente poder treinar, tá certo? Vamos lá. Complete the phrases with the verb in the simple present, né? Completar as frases com o verbo no presente simples. Então tem ali, ó, Tom e o verbo take. Tom é ele, é a mesma coisa que he. Com he, na forma afirmativa, eu uso regra, tá? Qual que é a regra? Não é terminado em y, não é terminado naquelas letrinhas lá, né? S, S, H, C, H, X, E, O. Então, eu só acrescento S. Então, Tom always takes the bus to school. Ok? They. They não tem regrinha. Então, eu pego o verbo que está ali, né? To need, e deixo ele need mesmo. They often need new people to work on the project. She. Opa, vou usar a regra, porque é afirmativa. Então, aquele ask ali, segundo a regrinha geral, vai ser um Szinho. She usually asks her neighbor for help. My group and I. Meu grupo e eu somos nós. Nós em inglês é we. We não usa regra. Então, think. Continua do mesmo jeito. My group and I really think about our community. Their ideas. As ideias deles ou delas, né? São elas, é they. Então, não usa regrinha. Então, involve, né? As ideias deles envolvem trabalho voluntário por jovens, tá? Pessoas jovens ou jovens. Their ideas involve voluntary work by young people. The dog, o cachorro. O cachorro não é animal? Animal a gente usa it. Com it tem transformação. Então aquele verbo ali bark vira barks. Ok? The dog barks all night long, né? O cachorro late a noite toda. Ok? Change the sentences to negative form. Então, agora, negativa, a gente vai usar os auxiliares don't para I, you e they e doesn't com he, she, it, né? Lembrando que o verbo volta à forma básica. Então, vamos lá. Susan and Peter é they, não é? Se é they, né? A gente usa don't. Então, Susan and Peter don't walk to school every day. We também eu vou usar don't. We don't like studying English alone. She é doesn't. Só que aquele verbinho knows ali, ó, ele tem que voltar à forma básica, né? Eu tenho que tirar aquele Szinho ali. Então fica she doesn't know all her basic needs. Ok? Vamos ver o outro aqui, ó. He studies, né? Tá na afirmativa. Vamos passar para a negativa. Então é he doesn't, o verbo né, studies ali tem que voltar à forma básica. He doesn't study English only because of his career. Tá ok? People want false promises. Lembra? Nós já vimos que people é plural de person, né? Pessoas. Pessoas são elas. Elas é they. They não tem transformação. Então usa they don't want false promises. Ok? Three, change these sentences to interrogative form. Então, vamos passar para a forma interrogativa. This dictionary uses British English. Então, this dictionary, né? Uses, né? Tem um Szinho. Então, é it, né? Então, como é que eu responderia? Does this dictionary use British English?
Então, auxiliar does, porque this dictionary é it, é coisa, né? Este dicionário é coisa, né? Então, o verbo lá perde o Szinho e volta à forma básica. Those groups protest against injustice. Então, those groups são aqueles grupos, né? São eles. Eles é they. Quando they usa auxiliar, do. Do those groups protest against injustice? O verbo já está na forma básica, continua, né? Aqui, she considers, né? Então, se está na forma afirmativa, vamos passar para interrogativa. Então, é does she, e o verbo consider ali com Szinho, considers, né? Perde o Szinho, volta à forma básica. Does she consider English necessary to understand her favorite songs? Luma é she. Does voluntary work in an orphanage. Essa aqui é mais complicadinha. Ó. O does aqui não é auxiliar, gente. É o verbo do, que terminado em O, acrescenta ES, não é? Então, olha como é que vai ficar. Luma é she. She usa auxiliar does. Does Luma do, ele perde o ES, volta à forma básica, que o verbo do, o verbo fazer, né? Voluntary work in an orphanage. Ok? Então, a Luma faz trabalho voluntário no orfanato. A Luma faz trabalho voluntário no orfanato. Então, esse does aqui está mostrando que é o auxiliar da interrogativa. E esse do aqui é o verbo que pede o ES. Tá bom? Às vezes pode confundir. E para terminar, na students é they. Então, they eu uso auxiliar do, né? Então, do the students select the litter at school. Litter é lixo, tá, gente, aqui. Não, porque né, é diferente de litro, que escreve de outra forma. Tá bom? Um T só. Esse aqui tem 2. Alguma dúvida? Se tiver dúvida, vocês podem colocar aí para poder escrever, né? Que eu respondo para vocês. Tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula. See you, guys!